O Brasil tem mais um dia com o número de mortes acima de 100 por causa da Covid-19. O governo autoriza novos saques do FGTS para aliviar o impacto econômico do isolamento social. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. O número de infectados pelo novo coronavírus no Brasil já passa de 15 mil. Nas últimas 24 horas, mais 133 mortes foram confirmadas, registradas. E nessa quinta-feira, o pagamento do benefício de R$ 600 aos trabalhadores informais, previsto nessa fase de isolamento, começa a ser feito. A repórter Renata Teodoro tem mais informações. A previsão é que, a partir de amanhã, o governo comece a pagar a primeira das 3 parcelas de R$ 600. A estimativa é que cerca de 98 bilhões de reais sejam destinados a trabalhadores informais. Vale lembrar que, para ter direito ao auxílio, a pessoa não pode ter emprego com carteira assinada ou receber benefícios previdenciários, como seguro-desemprego. A exceção é o Bolsa Família. E durante coletiva no Ministério da Saúde, foram divulgados os novos números de coronavírus. O Brasil já está com 15.927 casos confirmados e 800 mortes por causa da doença. Na entrevista, o ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou um contrato com empresas brasileiras para a fabricação de respiradores pulmonares e garantiu que nos próximos 3 meses serão entregues aos hospitais 6.500 respiradores, que são equipamentos essenciais para o tratamento a pacientes internados com coronavírus. Nós fechamos hoje o primeiro contrato com empresa brasileira para aquisição e entrega de respiradores. Nós assinamos uma ação, materializamos uma ação que iniciou aproximadamente uns 45 dias, ela é extremamente complexa, que é fazer a indústria nacional disparar uma produção em tempo reduzido. E o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional nessa noite. Entre os assuntos, falou sobre a possibilidade de ampliar o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. Tenho a responsabilidade de decidir sobre as questões do país de forma ampla, usando a equipe de ministros que escolhi para conduzir os destinos da nação. Todos devem estar sintonizados comigo. Sempre afirmei que tínhamos 2 problemas a resolver: o vírus e o desemprego, que deveriam ser tratados simultaneamente. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. Após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial. Há pouco conversei com o Dr. Roberto Calil. Cumprimentei-o pela honestidade e compromisso com o juramento de Hipócrates, ao assumir que não só usou a hidroxicloroquina, bem como a ministrou para dezenas de pacientes. Todos estão salvos. Disse-me mais que, mesmo não tendo finalizado o protocolo de testes, ministrou o medicamento agora para não se arrepender no futuro. Essa decisão poderá entrar para a história como tendo salvo milhares de vidas no Brasil. O Dr. Roberto Calil Filho, citado por Bolsonaro, é cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. O presidente também disse que, em conversa com o primeiro-ministro da Índia, garantiu o envio de matéria-prima até sábado para a produção da cloroquina aqui no Brasil. O governo autorizou uma nova rodada de saques do FGTS para minimizar os impactos econômicos do coronavírus. O saque será de R$ 1.045 por trabalhador e quem tiver um saldo menor que esse valor poderá zerar a conta. Para quem tem mais de uma conta de FGTS, o saque deve começar pelas contas inativas, dando prioridade para a que tiver menor saldo. Depois pode ser feito o saque das contas ativas, também começando pela de menor saldo. O governo estima que 60 milhões de trabalhadores podem ser beneficiados e que a medida tem potencial para injetar 35 bilhões de reais na economia. Os saques devem ser feitos entre o dia 15 de junho e 31 de dezembro, mas a data exata em que cada trabalhador poderá fazer o saque ainda será definida pela Caixa. O trabalhador que no ano passado escolheu pelo saque aniversário poderá fazer a nova retirada, desde que o saldo em conta seja suficiente para cobrir os dois valores. A liberação do
do FGTS foi feita por meio de medida provisória, que começa a valer de imediato, mas deve ser votada pelo Congresso no prazo de 16 dias. Em São Paulo, o governo anunciou o início do pagamento de um auxílio alimentação para famílias em extrema pobreza. O dinheiro é para quem tem filho na rede estadual de ensino. O vale de R$ 55 ao mês deve atender 732 mil alunos. O benefício inclui também quem recebe o Bolsa Família. Neste momento, a decisão é para atender 60 dias, mas se necessário for, dado as circunstâncias e seguindo a orientação médica, nós poderemos estender por um período ainda maior. Para ter acesso, a família deve baixar o aplicativo PicPay nas lojas virtuais e criar uma conta. O usuário vai receber uma notificação pedindo que envie uma selfie e uma foto do RG ou carteira de habilitação. Depois da confirmação da identidade, o dinheiro cai na conta virtual do PicPay do usuário e pode ser sacado em um caixa eletrônico da rede 24 horas, ou até ser transferido para outras contas sem taxas. Também pode ser utilizado o QR Code para usar o valor depositado e pagar direto nos mercados cadastrados. No valor, é possível comprar uma boa cesta básica para auxiliar a família, especialmente na alimentação desse jovem. Lembrando que isto é por estudante. Então, famílias que tenham 3 estudantes dentro da mesma condição receberão 3 vezes esse valor. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o infectologista Davi Wippe, disse que sugeriu ao ministro da Saúde a ampliação do uso de cloroquina, desde que o médico receite e o paciente aceite. O fato que a cloroquina não é um remédio inócuo. Ele tem efeitos adversos, cardíacos, hepáticos e visuais. Então, é um medicamento que tem que ser usado com critério e com cuidado, sempre sob a observação do médico que prescreveu. O governador João Dória pediu que a população não viaje no feriado. Por favor, não se dirijam especialmente ao litoral de São Paulo. É um apelo que faço como governador do estado. Se possível, fiquem em suas casas. Permaneçam em casa durante o período da Páscoa. Em São Paulo, a Polícia Civil prendeu 5 pessoas que faziam parte de uma quadrilha especializada em furtos de insumos hospitalares. As investigações começaram em março, depois do roubo de 50 mil máscaras que estavam no almoxarifado do hospital na zona leste da capital. 2 suspeitos eram funcionários, inclusive da própria unidade. Parte do material roubado já foi recuperada. No Rio de Janeiro, o segundo maior hemocentro do país está recebendo desde o início da semana doações de cerca de 1.000 voluntários das Forças Armadas. Além do posto no centro da cidade, a coleta é feita em um hospital conveniado em Niterói. Os estoques caíram cerca de 70% desde o início da pandemia do novo coronavírus. Em São Paulo, a Arena Corinthians também se transformou em ponto de coleta de sangue. A ação emergencial foi organizada pela torcida para ajudar os hemocentros. Mais de 1.200 pessoas se cadastraram para fazer a doação, que vai até esta quinta-feira.